Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês algumas amostras que eu tenho, algumas imagens que eu tenho das minhas aulas também de internet, também que eu peguei no campo, sobre algumas rochas que a gente vai falar do assunto. Mas antes, vamos relembrar aqui alguns critérios que a gente utiliza para classificar e para identificar rochas magmáticas. Então, a textura, a estrutura, a concentração de sílica, o local de resfriamento ou de cristalização, né, dos minerais dessa rocha e a cor. Então, relembrando a textura, é basicamente o tamanho dos grãos minerais que compõem as rochas. Então, as afaníticas são aquelas de textura muito fina, que a gente não consegue identificar os minerais. Tá? As faneríticas são aquelas que a gente consegue identificar os minerais. Eles podem estar de tamanho pequeno, mas você consegue até tamanhos maiores. A porfirítica já tem minerais muito grandes, né, ou marcadamente maiores, como está na definição aí, em meio a uma matriz que pode ser uma matriz afanítica ou fanerítica, ou seja, uma massa que pode ter cristais maiores ou menores, mas com alguns cristais maiores, marcadamente diferentes dos restantes. E a pegmatítica também é uma textura que, no caso, todos os minerais apresentam grandes cristais de no mínimo 1 centímetro, mas pode chegar aí a metros e dezenas de metros. A estrutura, a gente vai estar falando então de estrutura compacta, né, estrutura vesicular e estrutura amidaloidal. Então, a compacta, ela é, né, como o próprio nome diz, compacta, não tem orifício nem nada. A vesicular tem orifícios vazios e a amidaloidal, orifícios preenchidos por algum mineral ou parcialmente preenchidos. Tá? E a vítrea, que é aquela que parece realmente vidro, que corresponde a rochas que não têm material cristalino, composta principalmente por materiais sem cristalinidade, material que a gente chama de vítreo, né? Amorfo. Então, outro critério que a gente vai utilizar, e é muito importante, inclusive na questão da classificação das rochas, para depois entender melhor o solo que é formado dela, é a concentração de sílica. Tá? Por exemplo, as ácidas, né, que também a gente pode utilizar a composição mineralógica dela, falar que é uma rocha félsica. Por quê? Porque tem mais minerais ricos em sílica, o Si é de sílica, e feldespato, que também é rico em sílica, então félsica, feldespato e sílica. Com isso ela vai ser mais ácida, porque ela tem mais sílica, que é a denominação. Lembrando que ácido aqui é quando a gente tem uma concentração de sílica maior que 65%. Não tem nada a ver com acidez do solo ou acidez de pH. Exemplos, aí o riolito e o granito. O granito é o principal deles, né? Enquanto que a gente tem também as intermediárias, né? O exemplo, os andesito e diorito. As básicas, também chamadas de máficas, porque tem muitos minerais ferromagnesianos. O Ma é de magnésio, o Fi é de ferro, né? Ferro e magnésio. Já tem menos sílica, tá? Exemplo, principal aí o basalto, mas também o gabro. E as ultrabásicas, que tem menos ainda sílica e mais minerais ferromagnesianos, como rochas exemplos como a tilito e o periodito, tá? Peridotito, peridodito, tá? Porque eu deixei em negrito aí por quê? Porque o que a gente vai mais falar é do conceito central aí dos granitos, como félsica ácidas, e os basaltos e gabros, que é mais comum do que o riólito, por exemplo, para a gente, que são exemplos bons aí de máficas ou básicas. E aí eu já vou colocar aqui do lado o local de cristalização, que é uma classificação que não vai mudar se a rocha for no superior, na superfície, ou dentro, em subsuperfície, não vai mudar muito a formação do solo, porque é a composição do magma que importa. Então, vamos falar aqui, por exemplo, uma rocha efusiva é uma rocha formada, né, na superfície. Pode ser também chamada de vulcânica ou extrusiva. Tá? Eu coloco esses outros nomes aí para a gente começar a ver que tem outros. É muito comum a gente falar de rochas efusivas básicas, por exemplo. Então são, né, como por exemplo o basalto que está aqui embaixo. Mas vamos na ordem aqui.
Rochas efusivas fora, intrusivas dentro. Né? Rochas efusivas como o riólito ou o riolito são mais claras, né? Que a gente vai ver na classificação de cor. Também, ela tem mais sílica e é menos comum. É mais comum o granito. Todo mundo aqui já ouviu falar em granito. O granito é intrusivo porque é muito comum que magmas ácidos, né, com muita sílica, sejam pouco móveis e é difícil eles extravasar. Né? Já, vamos pegar o exemplo mais que está em negrito aqui de propósito, que é mais comum, o basalto, ele é uma rocha, né, básica, máfica, com menos sílica e mais fluida, mais minerais ferromagnesianos, mais quente também. Então a tendência dele é sair mais facilmente, mas quando ele não sai, a gente vai ter o gabbro. O gabbro eu já acho, pelo menos na minha vivência, mais comum que o riolito. Tá? Então por quê? Porque, por exemplo, em lavras mesmo a gente tem a ocorrência de gabbro, tá? Que foi um magma máfico que ficou no meio do caminho. Tá? E os outros exemplos aí para as outras classificações aí de teor de sílica extrusivas e intrusivas, ou efusivas e intrusivas. Tá? Bom, aqui a cor, a gente tem então as máficas e as félsicas, na verdade não é a classificação da cor, isso aí é só para a gente dizer quais tipos de minerais, as máficas, também chamadas de fêmicos, são de cores escuras, minerais ferromagnesianos, as félsicas mais claras, então minerais feldspáticos, né, feldspatos, feldspatoides e sílica. Então, se a gente pegar aqui a classificação, quanto mais mineral máfico, né, mais escuro, ou ao contrário que eu coloquei aqui, quanto menos mineral máfico, como a leucocrática, que é um granito, mais claro, melanocrática, que é o basalto, mais escuro. Tá? Então, é na porcentagem de minerais máficos ou minerais do ramo dos ferromagnesianos. Tá? Lembrando aqui esse diagrama que mostra, né, magmas mais ácidos para esquerda, com mais quartzo e feldspato. Então vou até fazer um risco aqui, ó, por exemplo, o magma aqui vai tender a ter, né, quartzo, feldspato, muscovita, um pouco de biotita, tá? A biotita começa aqui, ó. É bem o granito, por exemplo, né? O granito está aqui, ele tem principalmente quartzo e feldspato, obrigatoriamente, né, mas pode ter também plagiocásios sódicos e biotita. Tá? E mesma coisa o basalto. O basalto tem minerais como piroxênios, olivina, né, plagiocásios. Então, se a gente entender isso aqui tudo, que é bem complexo, a gente está entendendo toda a disciplina. Inclusive, toda a disciplina não, toda a parte de rochas ígneas. Inclusive, o que eu coloquei no outro vídeo é diferente desse. Eu gosto de variar, porque às vezes alguém entende melhor um ou melhor outro. Mas aí tem rochas félsicas mais para a esquerda, que também são ácidas. Tá? Rochas máficas mais para a direita, que também são mais para básicas. Tá? E claro, lembrando, né, aqui a série de Bowen, que é muito importante a gente entender como é que o magma, quando se cristaliza, ele forma, né, os minerais. Ele vai formando lá na temperatura mais elevada, na série descontínua, nessa sequência aqui que eu já falei na outra aula. Se vocês tiverem dúvida, assistam de novo. E nessa sequência da série contínua, também, né, o mesmo mineral só vai mudando o teor de cálcio e sódio. Chegando no final, no magma vai consumindo os elementos, vai sobrando sílica, né? E aí forma o quartzo, que é sílica pura. Tá? Então, relembrando tudo isso aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco de algumas amostras, algumas eu tenho amostras, outras não, mas de alguns exemplares aí de tipos diferentes de rochas ígneas ou magmáticas. Então, a pedra pómez, que todo mundo deve conhecer, já deve ter visto para comprar aí no mercado, eu nem tenho aí, estou até sem a minha aqui, mas é muito simples, né? É uma rocha que não tem estrutura cristalina, né? O chamado vidro vulcânico, também é um vidro vulcânico, apesar de não ser igual a obsidiana, que eu já mostrei para vocês. Tem uma estrutura vesicular, né, com baixa densidade, ela chega a flutuar na água porque tem muito ar no meio. Tá? A composição dela é sílica pura, mas tem esse aspecto esponjoso, né? É sílica
Pura, que eu digo, é principalmente sílica, sempre tem um contaminante ali, uma impureza que inclusive pode dar cor. Tá? Agora, quanto maior o teor de sílica, mais ácida e félsica, ou seja, se essas impurezas começarem a ficar mais escuras, ela vai ser menos ácida e félsica. Tá? Por quê? A pedra pômez é basicamente uma espuma piroclástica. Eu até falei na outra aula, eu falei rapidamente e eu percebi que eu falei que tem ar no meio. Não é que tem ar, tem dióxido de carbono e água no meio dessa lava félsica, uma lava que extravasou e é félsica, ela é viscosa, e quando encontra com a atmosfera, expande esses gases e forma as bolhas que hoje são preenchidas de ar. Tá? Então, basicamente, ela vai ser ácida e félsica normalmente, que ela é mais branca, leucocrática, justamente por isso também, né, porque ela tem mais sílica e porque ela tem mais minerais félsicos. Tá? E aí, quanto mais ácido e félsica, mais leve. Se ela tiver um pouco de ferro, por exemplo, já vai aumentar a densidade dela, vai ser mais escura. Tem alguns exemplos de rochas mais escuras, mas é mais raro. E a ocorrência dela em áreas de vulcanismo, as vesículas são formadas, então, como eu falei, pela presença principalmente dos gases água, né, na forma de gás, e CO2. Ela é, então, uma rocha extrusiva, formada, né, as explosões, é um piroclasto. Piro porque tem a ver com, né, explosão mesmo de espumas que saem, solidificam do vulcão, e clasto quer dizer fragmento. Um outro exemplo que a gente tem é a cinza vulcânica, que forma rocha em outro lugar. Também é um material normalmente rico em sílica. E é essa aí que se entrar, né, estou falando agora da cinza vulcânica, que também é rica em sílica, se entrar na turbina do avião, pode derrubar um avião. Por isso que suspendem-se voos quando tem erupção de um vulcão, né, suspende por uma grande área, que eles ficam monitorando quanto que tem dessa cinza aí ao redor. E para que usa pedra pômez? Né? A pedra pômez usa, eu queria mostrar essa aqui, que é mais comum que vocês conhecem, né? Vende no mercado. Usa para material abrasivo, produtos de limpeza de pele, para lixar o pé, né? E construção civil, é um material que pode usar como isolante térmico. Aqui é a forma que vende no mercado, né? E aqui, né, essa aqui, é a forma que ela é encontrada na natureza. E aqui para mostrar uma variação de cor nela, tá? Que pode ter, né, impurezas elevando o teor de ferro, por exemplo, ou outros minerais ou elementos, né? Como ela não tem cristais formados, ela é, né, sem estrutura cristalina, ela é um vidro vulcânico, tá? Assim como a obsidiana. A diferença entre um e outro, por incrível que pareça, elas são muito diferentes no visual. Eu vou colocar tudo aqui para a gente ver o visual dela. Ela é mais escura porque ela tem, né, um pouco de ferro. Dependendo da presença de ferro, ela vai ser mais escura ainda. Tá? Mas a diferença principal dela para o pomito é que ela tem menos água na sua composição. Então, ela fica mais compacta, ela não fica com aquele aspecto vesicular, e ela também tem, ela é textura vítrea porque ela não tem cristalinidade, assim como a pedra pômez é o vidro vulcânico. Inclusive é o próprio vidro vulcânico, a gente chama ela de vidro vulcânico. Ela resfria muito rapidamente, então é muito comum isso em erupções subaquáticas, que o magma sai, já encontra com a água mais fria e esfria muito rapidamente, não dá tempo de formar cristal de quartzo, que seria quartzo que formaria, porque é sílica, né? E aí forma a obsidiana. Ela é então extrusiva, porque ela sai facinho, né? Ela sai para a superfície, félsica e ácida, textura então vítrea, e ocorre nas áreas de vulcanismo, né? Por isso mesmo que ela é extrusiva. E foi muito utilizado, né? Aqui, por exemplo, né, a gente tem uma ponta de seta, tá? Porque ela lasca muito fácil e tem um corte muito afiado. Bom, o granito. O granito, né, é a principal rocha da crosta continental. Lembra que a crosta continental tem mais rochas menos densas, mais félsicas, enquanto que a crosta oceânica tem rochas mais densas, mais máficas. Tá? Então, a gente tem
É uma rocha compacta, ácida, né, com 65% de sílica e, né, félsica, porque tem minerais feldspáticos e silicosos, leucocrática, porque é clara, e intrusiva, porque resfriou e cristalizou em profundidade. Então, né, a textura dela vai ser fanerítica, ou seja, vai ter grãos grandes. Se ela saísse de uma forma como um derrame basáltico, só que ela é ácida, ela formaria o riólito ou o riolito, que tem no sul do país. Tá? Não é tão incomum assim, mas a gente não encontra aqui na região de Lavras. A composição dela é principalmente, né, quartzo e feldspato, que são essenciais, e pode ter mica, a biotita principalmente, como um acessório. Então a gente vê aqui, né, isso aqui são batólitos, que a gente chama, que são estruturas de granito muito grandes, que são onde ela se resfriou. Daí a gente vai perguntar, mas como assim ela resfriou em profundidade, está aparecendo aí? A gente tem dois caminhos. Um deles é, né, a tectônica de placas, quando sobe os Andes, por exemplo, né, aqui tudo aqui sobe, soergue uma parte inteira de uma placa continental, e a erosão vai mostrando essa rocha que foi formada em profundidade. Tá? Importância na construção civil, né, a gente tem aí o granito comercial e o granito normal, então a gente não pode confundir, nem todo granito que a gente vê vendendo como granito é granito geologicamente falando, mas comercialmente é chamado de granito. Eu vou mostrar no próximo slide vários tipos aí de granitos. Tá? E material de origem também é importante, né? O granito gneiss, que eu falei para vocês já uma vez para vocês na aula, na verdade era um granito que parte dele virou gneiss, a gente vai ver isso melhor nas rochas metamórficas, tá? Mas é o material de origem da maioria dos solos de lavras, por exemplo. Tá? Então, e no Brasil tem bastante ocorrência, né, dessa formação granito-gnáisica, então a gente vai até falar no finalzinho de novo sobre formação de solos desse tipo. Então, granito, a gente vê aqui os minerais, eu vou mostrar agora vou pegar uma amostra minha aqui. Então aqui, ó, se a gente pegar e ver os cristais, né, os pretinhos são, então, a biotita, os mais rosas, o feldspato, e o mais branquinho, o quartzo. Está vendo quando eu faço assim, ó? Por isso que é bom às vezes a gente mostrar, mesmo a foto da internet ser melhor, a gente vê aqui os brilhos, né? Esses brilhos são as clivagens dos feldspatos, tá? Ajuda a gente a identificar, tá? Então, ó, aí falando do granito que eu falei para vocês, granito comercial e granito mesmo. O granito comercial tem várias cores. A gente não tem como ter um granito tão escuro como esse granito preto. Muitas vezes a gente vai ver, mais para frente, é o gabbro, que é uma rocha também plutônica, também que dá em profundidade, né, que cristaliza, mas são minerais máficos, olha a cor dele. Então tem várias cores aí, né, de granitos que na verdade podem ser outras rochas. Tá? Só para vocês ficarem atentos a isso. Para não chegar e falar, professor, mas eu vi um granito preto, como assim? Você não falou que o granito é leucocrático, ácido, né, félsico? Né? Então, é isso. Bom, outra coisa interessante da gente falar é o granito intemperizado. Como eu falei para vocês, vários solos aí da região, de várias regiões do Brasil, são de granito ou granito gneiss, que são né, diferentes, assim, digamos, de um solo, por exemplo, de basalto, que também tem bastante no Brasil. Então aqui a gente está vendo, né, um granito, quando te pega, muitas vezes as amostras que trazem na coleção para mim estão assim despedaçando, ela já não é mais a rocha, ela é algo que está intemperizado, né, e a gente vai ver o que vai acontecer com esse granito. Tá? Esse granito, só para a gente entender como é que ele funciona como material de formação de solos, ele vai começar a se desfazer, desagregar. O quartzo, ele é muito resistente, lembra? Mas ele vai se desagregando fisicamente. E ele vai sobrando na fração areia. Vocês estão vendo umas manchas aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui. As manchinhas aqui. Aqui, ó, aqui está melhor. Essas manchinhas são de ferrugem. Né? Então a biotita tem ferro, o ferro solta da estrutura da biotita, vai oxidar, porque encontra com oxigênio formando óxido. Tá? Então isso aí também vai fazer parte do solo. E o feldspato? Né? Lembra que eu falei que tem
principalmente, obrigatoriamente no granito tem quartzo e feldspato, e pode ter biotita. Nesse tinha biotita, formou óxido. O quartzo ele vai simplesmente desagregar e ir para a fração areia do solo. E né, o feldspato. O feldspato é o melhor exemplo que a gente dá aqui, né, de intemperismo. O intemperismo nada mais é do que são reações que ocorrem, né, atacando o material. Então a gente tem aqui como reagentes, né, o feldspato, que eu vou mostrar, né, e o que vai reagir com ele, né, a água com dióxido de carbono, né, que vai acidificar essa água. A gente vai ver isso em temperismo, mas a água ela tem uma acidez devido a ela estar em condições atmosféricas com CO2. Além disso, a gente pode ter presença de ácidos orgânicos, tá, que também elevam a acidez. Isso aí tudo vai atacar, né, o feldspato, vai formar a caulinita, que é um filosilicato, e vai formar também, com isso, vai soltar sílica, né? Esse H4CO4 é a forma da sílica dissolvida na água, que na verdade é um ácido com sílica que a gente está vendo aí, que vai também liberar íons. Então, se a gente pegar o feldspato ele tem silício, alumínio, oxigênio e cátions, né? Cátions e ânions, que são íons. E esses íons também vão indo embora. Então, por isso que solos muito intemperizados, mesmo de feldspato, que tem cálcio, tem sódio, tem potássio, né, cálcio e potássio, no caso, são inclusive nutrientes, eles vão indo embora com o intemperismo e vai sobrando a caulinita. Tá? Então, se você pegar essas rochas, esses granitos intemperizados, muitas vezes eles já têm até uma parte branquinha. Tá? A caulinita é o caulim. O caulim é feito de caulinita. Não confundam, pelo amor de Deus, com cal. Cal é outra coisa. Tá? Cal tem a ver com calcário, com cálcio. A caulinita não tem a ver com cálcio, ela tem a ver com silício, oxigênio e alumínio. É um filosilicato 1 para 1. A gente vai ver isso com calma, né, no intemperismo. A gente vai falar sobre essas questões de filosilicatos com mais detalhe. Tá? Então, quando vocês andam aí pelas estradas, muitas vezes vocês veem isso. Olha aqui, ó, marcadamente diferente. Se não verem, vocês vão começar a ver. Isso aqui é típico do granito gneiss, do intemperismo dele. E aí vocês vão perguntar, mas por que aqui é amarelo, aqui é vermelho e amarelo, e aqui é róseo, né? Se a gente for ver, muitos desses são róseos. Na aula prática que eu passo com vocês, alguns até participaram da primeira vez que eu percorri o campus, tem alguns lugares que tem esse arroseado aqui. Esse arroseado nada mais é que o quartzo de fundo, né, porque o quartzo não vai temperizar, vai no máximo ficar pequeno. A caulinita se formando, que ela é branquinha, e a hematita, né, bem pouquinha. Depois ela vai até sumir, aí é uma história mais complexa. Mas a hematita, que é um óxido de ferro, né, dessas biotitas que tem, vai formando essa ferrugem, digamos assim, essa hematita mal formada ali. O branco com vermelho vai dar essa coisa rósea. Tá? Depois essa hematita vai até meio que dar lugar à guetita aqui que a gente vê, né? Esse mais amarelado aqui. Bom, pegmatito. Pegmatito, então, é uma textura particular, né? E não composição mineralógica específica. A gente pode, por exemplo, falar de um granito pegmatítico, né, que vai ter uma estrutura compacta, quartzo, feldspato potássico, feldspato sódico, vai ser feldspa ácido leucocrático, ou seja, tudo como o granito, só que vai mudar a textura para pegmatítica, porque o tamanho dos minerais são grandes, tá? Pode ser até dezenas de metros. Então eu não tenho nenhum aqui, eu vou mostrar isso para vocês. Olha o tamanho dos minerais, estou sem uma escala aqui, mas né, são minerais grandes, tá? Então a biotita fica grande, o quartzo fica grande, o feldspato fica grande. Bom, o basalto. Bom, o basalto, né, é uma rocha compacta, básica, máfica, melanocrática. Às vezes pode chegar até ser mesocrática. Tá? Resfriamento na superfície, então ela vai ser extrusiva, porque é na superfície, e afanítica, porque ela não tem
tamanho de grão que a gente consiga ver. Se você mexer nela, você até vê os brilhozinhos que eu falei das clivagens dos plagiocásios, tá? Que são tipos de feldspato, mesmo grupo, mas você não consegue identificar pelo tamanho. Tá? Correspondem a ela intrusivamente, ou seja, o mesmo magma que não conseguiu extravasar é o gabbro e o diabaso, a gente já vai falar deles. E a constituição mineralógica dos basaltos, então, piroxênio, né, principalmente a augita, que é um piroxênio, anfibólio, que é uma hornblenda, né, e o plagiocásio cálcico, que é a anortita. Tá? Lembra que lá naquela sequência de cristalização do magma, ele vai estar tanto na série contínua como descontínua, ele vai estar, né, lá em cima, com minerais mais ferro-magnesianos, e no caso dos plagiocásios, na série contínua, plagiocásios cálcicos, como a anortita. Os grãos minerais, então, não são visíveis no olho nu. É importante para a gente que ocorre no Rio Paraná, na região do Triângulo Mineiro, né, na região sul, entre outros. Então, a gente tem aí, eu já falei para vocês, a terra roxa estruturada, que hoje chama nitossolo vermelho. Normalmente é eutroférrico, mas pode ser distroférrico, mas é o nitossolo vermelho. É um solo de alta fertilidade natural. Tá? Mas não se engane, pode ter solos de basalto já muito intemperizados que não tem mais essa alta fertilidade natural, mas vão continuar sendo argilosos. Tá? Importância na pavimentação, material de origem em solos, boa fertilidade natural. Então, ele tem uma dureza muito boa, assim como o granito é utilizado como paralelepípedos em várias cidades. Eu já vi também basalto, nas regiões onde tem ele abundante, ser usado como paralelepípedo, tá? Ou brita mesmo. Então, só para, né, deixar bem claro, boa fertilidade natural, né, em comparação nas mesmas condições com uma rocha que começou já mais pobre, como o granito. Tá? Mas você pode ter, dependendo dos fatores de formação de solos, que a gente vai ver mais para o final da disciplina, a gente pode ter um solo de basalto que sofreu muito intemperismo, muita chuva, e aquelas reações de intemperismo levou muito os íons, que são nutrientes, né, muitos deles, embora. Então aqui exemplo de um basalto compacto. Isso aqui eu gosto de colocar, né, uma estrutura colunar, parece até de mentira. Se você chegar perto, parece isso aqui, ó. Isso aqui são antigos locais, né, de vulcanismo que você encontra realmente assim, dessa forma. Se vocês colocarem basalto colunar no Google, aí vocês vão ver muita coisa diferente e bonita. Bom, o diabaso, né, é uma rocha compacta, básica e melanocrática, ou seja, ela é semelhante ao basalto, a diferença é que ela é formada em subsuperfície, né, intrusiva, máfica pela constituição mineralógica, minerais ferro-magnesianos. Vocês veem que é a mesma coisa que eu coloquei para o basalto, vou até passar aqui. Então, ela é intrusiva, ela é intermediária entre o basalto e o gabbro quanto ao local de resfriamento e cristalização. Vocês vão ver isso aí já já. O próximo é o gabbro. O basalto ele tem cristais grandes já, mas não tão grandes como o gabbro. E ocorre em São Paulo, Paraná, ocorre em Minas Gerais também, o diabásio. Tá? E é comum na forma de diques e soleiras. Se vocês pegarem aqueles materiais que a gente falou de vulcanismo, né, das rochas magmáticas, a gente tem vários locais onde podem ser formados. Eu já vou mostrar um esquema desse aí. E também tem uma grande dureza, pode ser utilizado na construção civil e também material de origem de solos de boa fertilidade natural, assim como o basalto, né? Ele pode formar solos de boa fertilidade natural. Tá? Então aqui um exemplo, a gente consegue ver aqui um salpicado de minerais. Tá? Isso aqui é a forma de ocorrência dele, às vezes no meio de uma rocha um pouco mais espesso, um dique, ou às vezes mesmo essas fendas, muito comum, você já deve ter visto, algumas vezes perguntado o que é isso, né? E aqui, tentando mostrar também, vocês veem os brilhozinhos, são as clivagens dos plagiocásios, principalmente, aqui dos plagiocásios, tá? E aqui talvez vocês não consigam ver, mas dá para ver já alguns minerais, né? Fica um pouquinho maior do que o basalto, que você não consegue distinguir a olho nu. Bom, o gabbro. O gabbro é uma rocha compacta, básica, melanocrática, tá?
forma em profundidade, então é intrusiva e fanerítica, assim como o diabásio, né? Apresenta uns grãos minerais maiores. Basicamente, gente, o basalto, o gabbro e o diabásio são do mesmo material, né? Ou seja, de novo aqui, ó, piroxênio, anfibólio e plagiocásio cáustico, também máfico. Então os três são muito semelhantes, só muda a profundidade de resfriamento. Então o gabbro lá embaixo, o diabásio mais em cima e o basalto, né, seria aqui. Ocorre na região de Lavras, aí no campus mesmo. Quem foi andou comigo e viu a atração magnética num solo é porque ele era de gabbro. Né? Se eu mostrar ele aqui então, você vê que os cristais são maiores. Também está brilhando, né, os plagiocásios. E você vê já um salpicado maior, com tamanhos maiores de minerais. Só que ele é mais difícil de ver o granito, né? Vou até pôr o granito aqui do lado. Porque o granito, ele tem minerais mais claros, em meio a alguns escuros. Então ele fica mais fácil de ver. Mas é a mesma coisa, a mesma lógica. Os dois aqui podem estar formados na mesma profundidade. A diferença é que um era um magma diferente do outro. Tá bom? Também todos esses materiais podem ser utilizados na construção civil, né? Porque são mais endurecidos. Então, um exemplo aqui de um gabbro, né, com os minerais bem grandinhos. Bom, o basalto amidaloidal, então para finalizar as rochas máficas, né, a gente tem aqui as amídalas, né, uma rocha básica e máfica, aqui ó, extrusiva, né, cor melanocrática. Onde que ele ocorre? Quando tem um derrame basáltico, a gente tem muitas vezes o que fica mais em cima tem mais água dissolvida mesmo, gases, e ele forma essas vesículas ou ainda amídalas, que é nesse caso quando tem minerais dentro, que pode ser clorita, pode ser calcita, pode ser outro mineral, formando dentro do basalto. Tá? E uma coisa que acabei não mostrando, mas vou mostrar aqui o diabásio, mas é comum também nas outras rochas. O pessoal sempre me pergunta, professor, mas o que é essa parte aqui amarronzada que tem? Né? No basalto tem também, ó. Não dá para ver tão bem que está amarronzado. Mas tem também, acreditem em mim. Essa parte amarronzada das rochas máficas é muito comum uma casca amarronzada, porque ela é mais... ela tem mais ferro, e o ferro, quando vai sendo liberado, vai enferrujando, formando esses óxidos que eu já falei. Bom, e para finalizar, gente, eu deixei de propósito, vou colocar, deixa eu ver, aqui, não, aqui e aqui, né? Porque aqui é o contrário, eu tenho que achar, quero pôr da mesma cor e do mesmo lugar. Tá? Então, só para a gente finalizar aqui, né, uma reflexão novamente mostrando a rocha áspera, a básica. Quem quiser ver de novo, tem isso no vídeo da aula da Maurzão, lá que tem falando das rochas magmáticas, com essas diferenças, teores de cálcio e magnésio maiores em um do que em outro, por causa da sua constituição mineralógica. Mas eu queria mostrar aqui minhas duas amostras. Essa amarelinha aqui é uma que eu tenho aqui toda já peneirada, que eu uso inclusive para pintura. Né? Pintei a escola dos meus filhos, pintei o muro da minha casa, né? Rica em guetita, tá? É comum em material de rochas ácidas, tá? Que vai ter menos ferro e vai deixar menos vermelho, como essa aqui, que eu também já usei como pintura. Tá? Se alguém se interessar sobre pintura com terra, eu também tenho um material de Viçosa, é só colocar na internet, tem uma cartilha, mas tem outras também. Tá? E basicamente, né, a gente tem então, se a gente pegar tanto o basalto quanto o gabbro, aqui não vai caber tudo aqui, mas eu vou mostrando para vocês. Né? Basalto, o gabbro, o diabásio ou o gabbro, que são escuros, vai tender a formar solos mais avermelhados, vermelho escuro, é verdade. Já o granito, né, tem até um granito diferente aqui, esse granito e esse granito aqui, tendem a formar solos mais amarelados. Tá? Isso é importante também, além do teor de argila menor, né, no solo de granito, e também
né, é importante a gente saber que vamos ser menos arenosos, tá? Os de basalto e mais argilosos, e consequentemente então os de granitos mais arenosos e menos argilosos, tá? E a fertilidade também é a mesma coisa, e aí uma curiosidade, né, das rochas ácidas formarem normalmente solos mais ácidos, porque já tem uma constituição que vai ter menos possibilidade de formar os solos básicos, e mesmo as rochas básicas, né, não vão formar normalmente solos básicos, mas vão formar solos menos ácidos. Tá? Então, o solo vermelho, por exemplo, a terra roxa estruturada, ou então o solo vermelho, ele é mais fértil, tem um pH mais equilibrado, normalmente entre 6 e 6,5, enquanto que o solo de granito tem um pH mais ácido, 5. Isso vai variar muito, tá, gente? Estou falando de, em regra geral, uma rocha ácida tende a formar um solo mais ácido que uma rocha básica, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra em termos de classificação. Se eu perguntar para você, uma rocha ácida, qual que é o que tem por que ela é chamada assim? Você falar que é por causa do pH, está completamente errado. Ácida é teor de sílica para a rocha e básica também. Quanto mais sílica, mais ácida, quanto menos sílica, mais básica, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem interesse, tem o museu da Unesp, tem internet, vocês podem ver mais coisas. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para mim, vocês podem inclusive mandar foto de minerais e rochas que vocês encontram, porque normalmente quando a gente está tendo aula presencial as pessoas levam para mim. Não dá para identificar tudo, ainda mais pela distância, mas dá para ter uma ideia. A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é onde vocês coletaram, tá? Então é isso, gente. Estudem, fiquem em casa se possível e vamos continuando aí. Na semana que vem a gente vai para outra rocha, que é a rocha metamórfica. Tá? Até mais.